Olá! Bem-vindo ao último vídeo da série O Artista Produtor. Eu sou Tamires Nascimento, atriz e produtora cultural, e estamos aqui graças à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro e ao edital Cultura Presente nas Redes 2. No último dos 5 vídeos dessa série, falaremos sobre a execução de projetos culturais. Nos vídeos anteriores, falamos sobre o que é produção, sobre criação de projetos, elaboração de textos e planilhas para editais e leis de incentivo. Se você ainda não viu, corre lá que tem muito conteúdo que pode te ajudar nessa jornada de artista, produtor, realizador que quer pôr os seus projetos no mundo. Hoje, falaremos da execução de um projeto. Pontos de atenção, dicas que vão te auxiliar na hora de se organizar e pôr a mão na massa e levantar a sua peça, o seu show, o seu rolê. De transformar aquele seu projeto em uma realidade, em um espetáculo. A coisa mais importante é planejamento. Antecipar as ações com base na observação e consciência das necessidades. O que seu projeto precisa? Faça a lista das grandes necessidades e sublistas dos passos para dar conta dessas necessidades. Por exemplo, você precisa de iluminação. Isso significa que você precisa contratar um iluminador, operador de luz, saber o que precisa locar de equipamento, fechar essa locação, providenciar o material necessário para a montagem, os técnicos para a montagem. Eu sou uma aficionada por listas e cronogramas. E eu crio meu planejamento da seguinte forma. Eu pego o calendário e vejo lá quando é a estreia. E a partir dessa data da estreia, eu vou voltando no calendário para estabelecer os prazos limites para cada coisa. Se a gente estreia aqui nesse dia, quando que a gente entra no teatro para montar? Então nessa data aqui, eu preciso entrar no teatro com a luz, com o som locados, com o cenário pronto para ser montado. Para isso, até essa data aqui anterior, eu preciso ter fechado com as empresas de locação e com o frete que vai levar esse equipamento. Para isso, até essa data aqui, eu tenho que ter definida a lista de equipamentos a serem locados para fazer os orçamentos necessários e a lista de elementos de cenário para saber que frete é esse que eu vou precisar. Tendo a data limite, você combina esses prazos, você alinha com a sua equipe criativa esse processo. Por mais que você se organize, as demandas vão surgindo, vão atropelando o planejamento. As surpresas acontecem. As pessoas perdem prazos, as coisas dão errado no caminho. E é exatamente por isso que eu me esforço para ter tudo previsto e cronograma para tudo. Porque se acontece algo que bagunça o seu planejamento, mas você tem de fato um planejamento, você tem para onde voltar, como reestruturar as estratégias. Eu gosto de ir listando tudo e dando check nas tarefas feitas. Encontre a sua forma de organizar, o que funciona para você. Se é agenda de papel, se é bloco de notas do telefone, se é algum aplicativo de organização. Cada pessoa funciona melhor de um jeito. O importante é organizar. São muitas e muito diversas as funções da produção. Desde o café na sala de ensaio até a assinatura do contrato de patrocínio, da liberação dos direitos autorais à compra de meias para o figurino, tudo passa pela produção. Então, como as demandas são muitas, se você não tiver organização, você vai sendo atropelado por elas. Ainda sobre organização, atenção para o cronograma de montagem no teatro. Quando você entra no teatro com a sua equipe, você precisa ter acordado o que vai acontecer e a ordem dos acontecimentos. Às vezes você tem mais tempo no teatro, às vezes você tem um tempo mínimo. Num caso ou no outro, você tem que saber o que será feito nesse tempo. O que precisa acontecer antes do quê?
O que dá para acontecer ao mesmo tempo e não adianta você inventar esse cronograma da sua cabeça. Tem que conferir com a equipe o tempo que eles precisam para as coisas, que atividades podem coexistir, a quantidade de montadores que eles vão precisar para dar conta daquele prazo. Você precisa fechar com esses profissionais de montagem e ali, durante a montagem, acompanhar tudo, porque problemas vão acontecer. Coisas vão sair do cronograma e você vai precisar ir readequando e cuidando de retomar esse cronograma. Ele não existe porque ele vai ser cumprido à risca sem atrasos. Ele existe para você ter para onde voltar, para se guiar quando houver atropelos. Pensa com carinho e atenção na sua montagem, tanto o cronograma quanto os custos. A produção, por exemplo, é responsável pela alimentação dessa equipe na montagem. Você precisa saber o que vai precisar de fita, de gelatina. Atenção aos custos e também aos custos de manutenção da temporada. Tem que calcular e considerar quantas vezes você vai ter, por exemplo, que montar e desmontar o seu cenário. Se você está com um espetáculo adulto dividindo com um infantil, às vezes tem que montar e desmontar todo dia, por exemplo. Fita dupla face é cara, gente. Tem que calcular direitinho. Sobre arte de divulgação, é muito importante que a produção aprove as peças gráficas com todos os órgãos necessários. Com a Secretaria de Cultura daquela lei ou edital, com a empresa patrocinadora, com o teatro. Isso é muito sério e tem que ser feito com muita atenção. Então, na hora de planejar, você precisa saber quanto tempo esses órgãos pedem para aprovar, para considerar esse tempo, assim como você tem que considerar o tempo de impressão das peças. Então, para eu ter o programa da minha peça na estreia, eu tenho que contar que ele vai levar, por exemplo, 7 dias para rodar, para ser impresso, e antes disso eu precisei considerar um prazo de 15 dias para aprovação da marca. Olha, quanto tempo antes você tem que ter esse programa pronto para que ele tenha sido entregue a tempo na estreia. Outra coisa muito importante em relação ainda às peças gráficas, às peças de divulgação, é que é responsabilidade do produtor criar o que a gente chama de boneca de cada uma dessas peças gráficas e mandar para o designer de forma clara, organizada, deixando claro todas as informações que precisam constar. Nome do espetáculo, serviço do espetáculo, cabeçalho do apresenta, logos que devem constar com as respectivas chancelas, classificação indicativa, tudo mais que precisa constar. Outro ponto de atenção que o produtor precisa ter durante toda a execução do projeto é com as necessidades da prestação de contas. O que e como você pode gastar. Em caso de projeto que não exija prestação de contas, você vai ter aí mais maleabilidade para lidar com esse dinheiro. Mas é importante não perder o controle e a atenção. Você não vai precisar se preocupar com detalhes de especificação de nota ou de cupom num formato exato, mas é importante ir guardando e registrando tudo. Não se perde nos gastos para não ter prejuízo lá na frente. Mesmo que você esteja realizando com investimento próprio, é importante ter controle para não ultrapassar o teto de gastos que você mesmo estabeleceu. Gente, essas são só algumas dicas. O que eu queria reforçar aqui é que produzir exige organização e planejamento. Eu encerro por aqui. Agradeço a todo mundo que acompanhou essa pequena série de vídeos realizada através do edital Cultura Presente nas Redes 2 da SESC. Se esse conteúdo foi útil para você, me ajuda a fazer esse conteúdo circular. A série completa tem 5 vídeos que seguem disponíveis aqui nessa playlist. Eu aproveito para te convidar para me seguir no Instagram, @tamiresnascimento87, seguir a minha produtora, @tendendproduções, e a Definitiva Companhia de Teatro, @definitivaciadeteatro. E também seguir a hashtag Cultura Presente nas Redes 2, para acompanhar os projetos do estado do Rio inteiro que estão acontecendo. É isso, e um grande abraço!